Nós, do Amor Ideal, desejamos a todas um feliz Dia das Mulheres. Coração e Vida, Francisco Cândido Xavier, por Maria Dolores. Leitor amigo, ajustando o coração, qual se for um violino de luz incrustado à própria vida, Maria Dolores nos endereça este livro. Vibrante de fé e elevação, a irmã que se dedicou a traduzir observações e vivências em melodias do sentimento revela-nos a compreensão e a grandeza em que lhe assinalam as manifestações, em cada página deste volume em que mais se assemelha a um concerto de verdade em música de ternura e paz, amor e esperança. Dispensando apresentações em que lhe destaquem os méritos, ela em que já possui toda uma nobre e extensa religião de amigos e admiradores a lhe acompanharem na terra. O brilho de ascensão espiritual nos entrega a própria alma neste livro. Convertido em escrínio de bênçãos, imaginemo-nos neste modo, instalados ante a ribalta da vida e ouçamos, através da leitura, o concerto de júbilo e renovação, beleza e encantamento em que Maria Dolores, tangendo o próprio coração, nos oferece por festa de luz, em nome do Senhor. Palavra da vida. Levanta-te, cada dia pense em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar e cumpre as obrigações, em que a vida te deu as horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se reguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descansos inútil, trabalhando é apoio preciso. Não afaste seu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens os desejos, contenta-te nos que tem. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço da simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças trabalho, aprimora o mundo todo, muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor, serve, ensina e reconforta. Na fé viva em que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia e não temas. Renúncia maternal. A senhora ofegante agoniza no leito. Ministrará-lhe o filho para acalmar-lhe a dor, medicação suposta. Agora compreendia, era um crime perfeito e o como inesperado atingia-lhe em cheio por resposta. Ali estavam ambos, noite alta, o rapaz não percebe toda a extensão da própria falta. Na câmara trancada, ela já consciente, não teria suposto o filho amigo inteligente, que ela criará aos mimos entre risos e beijos, para brilhar nos grandes cismos do campo social, capaz de impor-lhe assim tão doloroso fim na moldura do mal. Ao derradeiro olhar da vítima em que sofre, o rapaz abre o cofre e a retirada do dinheiro ali depositado, além da grande soma de contado, ele, o moço infeliz, furta os brilhantes e os rubis, os adereços de ouros, as pedras raras e as coleções mais caras que faltavam tão alto no coração materno. Vendo em que a genitora nele fixa o olhar piedoso e terno, ao entregar-se à morte, ele calmo efetua o lúgubre transporte do tesouro em que passa a usufruir para o local, que ninguém mais ninguém na moradia enorme poderá descobrir. Logo depois, enquanto a casa dorme, ante a mãe morta, agora enrijecida, ela prepara a cena pela qual ela será interpretada, na condição de pobre dementada e doente suicida. Por detalhe final, coloca junto dela uma taça de estranho corrosivo, um veneno letal. Tisnando o guaraná inofensível, em seguida abre a porta. Conclama servidores, grita clamando a dor em que a desconforta. Dizem que a mãe se fizera lamentável suicida. Por sofrer grande tédio em toda a vida, rogam estejam presentes autoridades competentes. E após o barulhamento funeral, ei-lo rico afinal, na sede de fazer no mundo o que quiser, sem recordar sequer que acima das criaturas e das coisas, outra vida palpita além das lousas. Mas no além, ó segredo soberano, aquela mãe liberta sente falta do filho desumano,
Reconhece que o ama e nota que o perdoa. Imensamente terna e imensamente boa, mostrando o coração por brilhante luzeiro ante as mansões da paz, encontra um mensageiro em que lhe oferece os céus. Por recompensa, ela pode habitar numa estrela suspensa, em sublimes tarefas de eleição nas quais encontre paz, felicidade e alegria, e mais luz no coração. Ela, porém, humilde, disse não esperar, poder subir sozinha aos sóis do eterno lar, e porque o mensageiro lhe indagasse sobre o que mais desejaria, a explicar-lhe que o mérito alcançado não lhe impunha incerteza ou qualquer empecilho. O pobre replicou timidamente: creio eu que o Senhor coloca o nosso céu onde está nosso amor. Anjo bom, se Jesus eterno e clemente pode ainda me ouvir, por imensa piedade quero dizer em que não desejo outra felicidade, outro céu e outro brilho, nem qualquer redenção, além da permissão de voltar para a terra e proteger o meu filho. Lembra, a moeda tida por singela, escorada na fé em que bendiz, transforma-se na xícara de leite em que socorre e refaz a criança infeliz. Anseio e prece. Senhor, sei que nos deste a todos um encargo ou missão. Nada promove sem objetivos, nada as fazes em vão. A estrela conferistes a bênção de aguentar-se e a refulgir sem véu, tal qual sucede ao sol em que nos conduz pelas vias do céu. Atribuíste à terra a função de compor e recompor, a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocaste no mar a investidura imensa de externar-te o poder e a fonte do privilégio de ensina-nos a humilde por norma e o perdão por dever. Comissionaste as árvores amigas em que a lição do bem se exprime e se condensa, para a tarefa de guardar-te a vida e auxiliar sem recompensa. Doaste à flor o dom de perfumar e pudeste à estrada o dom de conduzir. Desta música às aves, deixe ao vento o doce ministro de servir. Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu própria reconheço que quase nada sou e quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, à própria imperfeição, num canal pequenino em que te mostre a força da bondade e da luz da compaixão. O irmão da caridade. Frei Damião vivia numa choça, a mais humilde idear que se possa, um recanto perdido entre cerros perdidos, amparando aos doentes e aos caídos, mãos calosas de gleba, ele mesmo produz, o pão em que come e a roupa que reveste, e agora mais cansado, mais sozinho, acolhe os viajantes do caminho. Quais se fossem Jesus, era assim que vivia o servo do Senhor. Coração transformando em pousada de amor aos romeiros sem lar, de visita à choupana, a lhe pedirem rumo, amparo e vida nova, sabia atenuar os rigores da prova, doando-lhes consolo à rude estranha humana. Fosse ao pranto de mãe, fosse a triste mendigo, aos enfermos sem fé em que o desespero alcança, aos famintos de pão, as almas em perigo, estragava o socorro e a bênção da esperança. Assim envelhecerá Frei Damião, sentindo Jesus Cristo em cada coração. Quanto tempo vivera não sabia, auxiliava a todos noite e dia. Mais tarde adoeceu, e mesmo assim, curvado para a terra, erguia as mãos trementes, socorrendo viajadores e doentes. Embora sempre a febre a recordar-lhe ao fim, de corpo gasto e desarticulado, numa noite de gelo, ele escuta um chamado: Damião, Damião, há mau tempo, abre a porta, liberte-me do frio em que me corta. Levanta-se o velhinho e abre a cabana estreita. Vê diante de si um enfermo em que se arrasta. Nota-lhe o corpo em lepra e desfazer-se todo é pedinte de estrada em que chega, sangue e lodo. Abriga-me hoje só, ele diz suplicamente. Damião não vacila e dá-lhe o próprio teto. Lá fora a ventania é um tumulto completo. O lula, o furacão, desatado e violento, tombam troncos, viras aos arrancos do vento. Tenho fome, Damião, clama o recém-chegado. O velhinho febril treme, avança, tateia. Procura o pão guardando e dá-lhe o pão em que tem, entre o prato e a candeia. Tenho sede, Damião, pede o estranho viajador. Trago a garganta em fogo em tremenda secura. Damião traz-lhe um pouco de água pura.
E o pobre continua, em voz lenta e magoada: tenho frio, Damião, sofri muito na estrada. O irmão da caridade não hesita, dá-lhe a pele de uso em que o recobre. Entretanto, o infeliz, tão triste quanto pobre, exclama: estou cansado, a inquietação me agita, ajuda-me a dormir. Quero um leito, Damião. Damião dá-lhe o leito e se deita no chão. Mas o pobre da cama agasalhado e quente roga em pranto: Damião, tenho o corpo doente, aquece-me por Deus, tenho a carne ferida, venha a mim. Teu calor pode salvar-me a vida. Damião não vacila, ergue-se com carinho, ele reconhece a dor dos tristes do caminho, lembra outras noites más chuvosas e nevoentas e abraça-lhe ao deitar-se. As chagas purulentas, mas nisso a choça escura se ilumina. Damião sente um choque e busca inteiramente, mas já não vê o pobre suplicante. Ergue-se o mendigo, mostra o rosto diverso e um sorriso sereno. Ajoelha-se à pressa o irmão nos infelizes e no pranto a banhar-lhe o rosto em cicatrizes. Reconhece no estranho o mestre Nazareno. Ele fita em Damião o olhar de amor e luz. E enquanto as tempestades entraçadas a arvoredo, como que insente o céu em divino segredo. Damião desblurado tende o amigo celeste, lado a lado diz apenas Jesus. O mestre se aproxima e fala-lhe: de mansão, Damião, vem comigo, encontrarás agora o tempo do descanso. No outro dia mais cedo, outro irmão aparece, vem rogar a Damião a bênção de uma prece. Mas verifica, em mágoa e desconforto, o irmão da caridade estava morto. No entanto, qual se o corpo imóvel resguardasse recôndito vigor, trazido na algidez da própria face uma expressão de paz e um sorriso de amor. Presença de Jesus. Afirmas muitas vezes, alma querida, em fervosa prece: quero Jesus servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, e se eu pudesse. Depois declaras-te sem forças, pensa entretanto nisso, pode ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade do Cristo. Fita a sobra da mesa que te ampara, utilizando um pão simples embora, consegues replantar as flores da alegria na penura em que chora. Considera um montão de bens que atiras longe sem sentir, sem pensar. Inconsequentemente descobrirás nas mãos o privilégio de estender reconforto a muita gente. Lembra a moeda, tida por singela, escorada na fé em que te bendiz, transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Detente nos minutos disponíveis, ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e consolo para o enfermo largado à solidão. Trazes contigo os dotes da brandura ante os golpes do ódio explosivos e violentos, guarda a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra, se envolvida de paz a tua frase alcança. Todo aquele em que cai na sombra da tristeza para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te digas inútil, nem te omitas. A trabalhar, servir, amparar, recompor, serás, alma querida, em qualquer parte. A presença do Cristo em teu gesto de amor. Não digas, não sou feliz. Ante a dor em que te acrisola, a terra é sublime escola. Lembrando imenso jardim, fita o quadro em que te cerca. Do mar às mínimas fontes, do abismo ao topo dos montes. Tudo é vida ao céu sem fim. Não fale que vês apenas seres fracos e infelizes. Trevas, chagas, cicatrizes, tristeza, nó do apesar. Recordem que não cresceste sem apoio, sem afetos, sem os laços prediletos que brilham no próprio lar. Não fales que a solidão faz-te o mal sem remédio, que nada te cura o tédio e que não sabes de onde vem. Sai de ti mesmo e olha em torno, verás por todos os lados os irmãos infortunados rogando o amparo de alguém. Não digas que tudo falha, que acima de qualquer crença vale mais a indiferença dos que fazem ateus. Conta as forças que te apoiam, de certo perceberás em que a luta é o preço da paz e tudo é bênção de Deus. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Conversas. Onde estiveres, anota. Se surgem lutas e crises com momentos infelizes, de verbo candente em vão, escuta com paciência.
ajuda, ampara, abençoa e lança a palavra boa em que anule a perturbação. Opiniões, confidências, diálogos e comentários são forças de efeitos vários que se ampliam em granel. Há palavras que são flores, outras recordam espinhos. Nos lares e nos caminhos espalham fogo e fel. Estenda a luz e a esperança. Fale no bem quando fales, que a terra já tem por males penúria, tristeza e dor. Jesus nos pede a palavra para entender e servir, a fim de erguer no porvir o reino da paz e amor. A promoção. Resplandia o jardim celeste em pleno espaço. Era um maravilhoso dia de alto deslumbramento, no encontro de união e de alegria dos que haviam servido, passo a passo, das tarefas do amor sem recompensa na terra, onde o egoísmo tantas vezes se condensa. Era uma nésgua azul de solo rarefeito, matizada de flores bordadas de arabescos multicores, onde podia respirar apenas quem já pudesse irradiar as vibrações serenas da fé sublime alcançada ao bem perfeito. Não eram muitos os conquistadores daquela posição de excelsos resplandores. 42 espíritos somente, todos eles modelos da bondade, eram ali o escol da humanidade, em atitude calma e reverente, esperando a sonhada promoção que constaria no poder de elevar-se à próxima ascensão. Na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes de renome, filósofos, notáveis pensadores, nobres mulheres, santas heroínas, monges mostrando frontes penegrinas, jovem que havia sido vencedores de tentações terríveis. Todos trocavam frases de altos níveis. Somente alguém ali em meio de tudo, em que era festa de brilho e de beleza, parecia um mendigo triste e mudo. Era o irmão Jonaquim. Desconhecido entre os demais, vestia-se com peles de animais remarcadas de lama. Na expressão rude e feia, exibia sinais de sangue, lodo e areia. Jazia ele a um canto humilde e pensativo, enquanto o grupo conversava em festa. Chegará um instante, enfim, na nobre promoção, aquele dos presentes que tivesse o menor peso espiritual. Seria alcançado à frente do caminho, empreendente para as mansões mais altas e mais belas da vida universal. Vieram ao recinto os dois encarregados, ambos chamados anjos da balança, e os candidatos, sem qualquer despeito, deixaram-se pesar num instrumento perfeito, em que lhes patenteavam a evolução imensa, e o peso em cada um era leve, tão leve, que não se via quase uma pequena base para em que se notasse a diferença. Não te digas inútil, nem te omitas a trabalhar, servir, amparar, recompor. Serás em qualquer parte a presença do Cristo em teu gesto de amor. O recatado Jonaquim ficou de longe, muito ao longe, e sendo o último no exame, foi chamado por fim. Ele veio acanhado, pés descalços no apoio e em um bordão. E um dos dois mensageiros perguntou: Jonaquim, meu irmão, dizei, qual foi a terra a vossa religião? Precisamos aqui de vossos dados para serem por nós devidamente revisados. No entanto, Jonaquim humilde respondeu: Anjo bom, sou sincero, crede. Eu não tive sobre a terra a fé pregada. Acreditei como acredito agora, na presença de Deus em que nos guarda e aprimora. Entretanto, por mais em que eu desejasse procurar um templo ou algum lugar para aprender como se adora a Deus, nunca pude sair. Da choça em que morei, ao pé da antiga estrada, onde os que sofrem eram irmãos meus, era um deserto a terra em que vivi. Despedi muito tempo a transportar crianças e doentes, que ansiavam por água em solos diferentes. Minha estreita choupana era uma porta aberta à desventura humana. Ouvia a confissão de míseros velhinhos, que clamavam em vão pelos parentes agonizando desvalidos, e aguardando de balde os próprios descendentes. De quantos eu cerrei na morte, os olhos baços, não saborei os números por certo. Só Deus sabe os que vi morrendo nos meus braços, e os que enterrei a sós na penura sem nome, e as crianças sem apoios que me buscavam sentindo sede e fome. Deus me perdoe se nunca fui às crenças, para estudar a fé e entender diferenças. Ouvi dizer na terra em que houve um homem bom que nunca descansou fazendo o bem, que amou aos bons e os maus sem ferir a ninguém. Ah, como eu desejava tê-lo visto! Dizem que se chamava Jesus Cristo. Nunca lhe ouvi no mundo os lúcidos ensinos e ouvi também dizer que por serem divinos ele morreu na cruz.
A pequena assembleia escutava expectante e enternecida, aquele que soubera amenizar a vida. E os anjos da balança puseram Jonaquim sob o exame preciso. Em nome de Jesus, depois anunciaram no sorriso que o velho Jonaquim tinha o peso da luz. O poder da prece. O jovem milionário Adamastor Macário, rapaz rude e violento, derramando alegria, sentia-se feliz em seu mais belo dia, pois era o dia do seu casamento. No palácio rural de sua habitação, tudo era festa em ascensão. Pela manhã, porém, ele recebe à porta uma pobre viúva, a carregar nos braços um filhinho de meses, portador de moléstia fulminante. Sentindo a morte a lhe rondar os passos, dirige-se ao Macário e pede suplicamente: socorre-nos, Senhor, salve o meu filho, pague-lhe o tratamento. E rematou com lágrimas na voz: por amor a Jesus, tenha pena de nós. Com surpresa geral, Adamastor não se fez rude, como de outras vezes. Fitou o pequenino compadecidamente. Depois recomendou a um antigo empregado: leve a criança ao médico. Ação pronta em seguida. Busque a farmácia com presteza, seja o gasto em que for. Qualquer despesa corre por minha conta. A viúva andrajosa e enternecida agradeceu-lhe a caridade, qual se estivesse recebendo no filho, em terna idade, plena renovação da própria vida. Adamastor, porém, mesmo casado, continuou brutalizado e um modelo completo de avarença. Recolhia ele próprio as migalhas da mesa e que sobrassem de cada refeição para fazer negócio às escondidas, e ei-lo dia por dia a repetir fremente, na mais estranha desesperação: dinheiro sim, beneficência não. Nada me peçam que não vou, vitém. Não dou nem mesmo o pão à fome de ninguém. O tempo foi passando, pedisse quem pedisse, a resposta era não. Toda aquela secura parecia loucura. Em vez de sobrinice, talvez decepcionada, alma triste e vazia. Com atitudes do marido Álvaro, breve morreu a esposa em desamparo, sem deixar-lhe um só filho, a casa enorme e fria. Quem procura por Deus aceita por dever trabalhar e servir, suportar e esquecer. Mais tempo decorreu a Macário a lutar sem qualquer companheiro. Só queria dinheiro e mais dinheiro. Até que um dia a morte veio arrebatá-lo. Adamastor velhinho, no lance do caminho, cairá do cavalo. Fora pisoteado e ante as perdas de sangue, gritava agonizante entre as pedras de um mangue: eu não quero morrer, mas a morte por si não queria saber se ele queria ou não, e assim agiu na hora. Desencarnado agora, o antigo milionário sente-se louco, aflito e solitário, sob o fardo das lágrimas e que leva, só pensa em dinheiro e via-se na treva. Era um mendigo apenas que somente trazia lembrança vazia de moedas terrenas. Cego, desesperado, Antônio sozinho fez-se triste fantasma, errando no caminho até que num momento inesperado, logo após largo tempo em profunda cegueira, sentiu algo a buscar-lhe os íntimos refolhos. Uma luz que lhe dava outra luz para os olhos. Fitou em derredor e notou o espanto em que uma pobre velhinha orava junto dele, quase que lado a lado, e ouviu-a murmurar em voz segura e mansa, como se lhe trouxesse a bênção da esperança: rogo Deus de bondade a teu imenso amor, concede a paz do céu ao seu Adamastor. Ele foi para mim de uma bondade rara. Não te esqueça, Senhor, que um dia ele salvou o filho em que me ampara. Abençoe, meu Deus, quem foi em nossa casa o grande benfeitor. Sai de ti mesmo e olha em torno, verás por todos os lados os irmãos infortunos rogando o amparo de alguém. O antigo milionário, sobre um clarão divino, recordou a chorar o passado momento em que ajudará um pequenino no dia justo de seu casamento. Banhado em nova luz, ele gritou: Por quê, Jesus? Não dei tudo em que tinha e tudo quanto quis, a fim de ser agora mais feliz? Era tarde, porém precisava voltar, renascer sobre a terra, aprendendo a servir e compreender e amar. Nesse instante, contudo, retratava na face, embora atratando ansioso e mudo, o júbilo em que se libertasse das algemas de longo cativeiro, pois percebia, enfim, que acima do dinheiro mostrava mais poder e muito mais valor a lembrança do bem numa prece de amor. Todos ricos. Não digas, alma irmã,
Que nada tens ante dificuldades em que te recriminas. Na grandeza do mundo em que Deus nos resguarda, olha o valor das coisas pequeninas. Reflete na semente diminuta, na terra áspera e seca em que infresta. Apesar do deserto em que rodeia, pode ser o princípio da floresta. Pensa na gota medicamentosa, na convulsiva dor de impacto violento. Simples gota lembrando pétala de orvalho, suprindo o poder do sofrimento. Fita a mansão moderna alçada ao brilho da terra enobrecida e renovada. Quando é pobre de força e segurança, sem a presença humilde da tomada. Se um dia atravessastes a noite espessa, tateando sem rumo dentro dela, conheces quando aflige a escuridão e quanto vale a chama de uma vela. Não digas, alma irmã, em que te sentes inútil. Não exiges no amor donates plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Diante do mundo. Ante os pesares do mundo, observa, alma querida, a dor em que ilumina a vida sob as provas, tais quais são. A terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as ligações precisas que temos nós para dar. No serviço em que nos cabe, naqueles com quem vivemos, jazem os prontos supremos de nossos próprios lugares. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever em que se assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço em que administra a riqueza traz por vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher em que exibe ao colo a cruz em joias e luzes às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia e não temas. Cada qual guarda problemas em forma de sombra e dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Guarda na fé que te anime esta legenda sublime. Deus nos dá sempre o melhor. Canção da Esperança. Sofre sobre a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasse por senda estranha e má. Mas embora sem força a que te arrimes, não te destenhas, nem te desanimes, outro dia virá. Se caístes na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança. Outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido. Fita o charco onde está, mostrando por fora a mágoa em que o encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra. Outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo em que há. Deus é supremo amor e suprema beleza, e nos diz pelo bem de surpresa em surpresa, outro dia virá. História de uma festa. O palacete brilha, a agitação é imensa, lâmpadas recordando opalas e rubis são postas no jardim para serem acesas. Orquídeas multiplicam-se nas mesas, e o natalício em luz da pequena Beatriz. Ela, o centro da festa, a bela pequenina, naquele casarão feito em linhas austeras, completava 8 lindas primaveras. Para todos aqueles em que a cercavam, ela era sempre gentil, generosa e suave, um encanto de menina. O dia terminava ante o sol ainda quente. Entretanto, Beatriz, muito embora gripada, sentia-se feliz na ideia de abraçar a muita gente. A única filha do casal, Gárcia, parecia voar num sonho de alegria. De minuto a minuto estava a porta grande, fitava a rua em vão para todos os lados e perguntava-se ansiosa de onde estariam vindo os convidados. Quase que sem improviso, ela enxerga Marcela, armada de sacola, a menina descalça e maltrapilha, que às vezes passa ali pedindo esmola para ajudar ao pai paralítico, e só Beatriz sente dó. Era pequena, vestida em trapos recomendados e abraçando a anúncia. Vem comigo, Marcela,
Hoje é o meu dia. Quero que comas do meu bolo. Mas, ao apresentá-la à senhora Gárcia, que parece manter-se de vigia, nos abordamos na sala. A filhinha acrescenta: mamãe, esta é a Marcela, que sempre vai ao nosso educandário. Tem o papai doente e espera o nosso auxílio. Peço à senhora dar a ela um pedaço do bolo do meu aniversário. A menina, porém, escuta em desconsolo a mãezinha dizer séria e zangada: por onde foi você? Buscar essa garota esfarrapada? Nossa festa é de amigos. Nossa casa não tem ligação com mendigos. E fitando Marcela, a dama continua: sai agora daqui. Seu lugar é na rua. A menina em abranjo sai correndo, mas Beatriz, parada sob choque tremendo, chora desconsolada. Filha, por que você conserva essa mania? Diz com severidade a senhora Garcia de dar tanta atenção às crianças imundas. Não mais me traga aqui pequenas vagabundas. Pouco tempo depois, a festa começava, ante o bolo enfeitado e 8 velas pequenas. Vozes erguiam felicitações. Irmanavam-se os votos e as canções, e num painel de rosas e açucenas uma orquestra vibrava. Terminada, porém, a festa linda, a família Garcia enfrenta o inesperado. 9 horas da noite, cedo ainda, a pequena Beatriz havia piorado. Tinha a cabeça em fogo, o corpo em febre alta. O médico é chamado, investiga, examina e conclui pela voz da medicina: infelizmente é o Krupp, um monstro fulminante. Vem a medicação de instante para instante. A doente piora, agita-se, delira e pergunta à mamãe: quem chama e se retira? Ah, mamãe, eu já sei quem expulsou Marcela. Quero dar de meu bolo um pedacinho a ela. Por que tenho, mamãe, tanta roupa guardada e Marcela anda assim esfarrapada? Porque Deus não quis dar a ela o que me deu. A mãezinha, chorando, nada respondeu, mas Beatriz prossegue: eu quero ver Marcela. Servidores da casa postos à procura de favela em favela não acharam sinal da pequena criatura. Finda a noite, ao clarão do amanhecer, depois de rápida agonia, mal começava um novo dia. A querida Beatriz, dantes contente e forte, desfaleceu por fim ante os braços da morte. Ao ver a filha morta, a senhora Gárcia gritou a soluçar: Deus de imensa bondade, eu sei que o teu amor me ampara e me perdoa, clamando a própria dor em desespero enorme. Vendo a filha na calma de quem dorme, rogou-lhe a pobre mãe a desfazer-se em pranto: filha de minha vida, meu encanto, não te afastes de mim que eu te amo tanto. Eu quero ser humilde, ensina-me a ser boa, não me deixes no mal. Volve do mais além, guia-me, tua mãe, na prática do bem. Mas a meiga Beatriz, agora sem mais dor e sem dizer mais nada que pudesse afastar o pesado amargor da mãezinha cansada, estampou sobre a face um sorriso de amor e perdão. A Madalena, fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas dos nascentes, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se a chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia: por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade em que eu sentia, já aqui sepultada, transformou-se minha vida em sombra e nada. No ermo desse pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomava de espanto. Viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe a paz e o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria! Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, porque quem és? Explicou-se Jesus. Não te toques, portanto, não te espera aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Não existem no amor donativos plebeus, tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus.
Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste os descansos necessários? Que vem de Deus nos dons da paz completa. Perdoe-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplandores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristezas e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te faz descer, antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do que o outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te elevas, vale-me após a cruz das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Prece. Senhor, Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas, que abalem o coração, por isso não te rogamos, que nos retires da estrada quase sempre atribulada. De acesso à renovação, estamos a suplicar-te acréscimo de energia. Nas lutas de cada dia, o amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te o apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. Escuta com paciência, ajuda, ampara, abençoa e lança a palavra boa em que anule a perturbação. Um retrato do aborto. Perita auxiliar de ginecologia, sempre atenta às questões de luxo e reconforto, a senhora dizia: Meu problema não é a prática do aborto. Tento apenas livrar a mulher desprezada dos desgostos fatais em que esperam na estrada quando o homem lhe fere o bril feminino. Amigos respondiam: Mas no caso, a mulher ante as leis do destino não será responsável quando aceita ser mulher, mãe do filho em que carrega? Se ao homem que a buscou ela própria se entrega, sabemos que o espírito embalança o corpo de que se aproveita, quando estão ele e ela em comunhão perfeita. A senhora, entretanto, falava confrateira: Não protesto nem digo que estou certa, sei apenas em que estou em minha profissão. Tanto quanto angário, apresso a estimação. Creio em que faço bem, libertando a mulher do fardo em que ela traz quando ela não quer. Além do mais, preciso do dinheiro para dar à minha filha um caminho seguro, uma bela mansão, um marido e um futuro, sem aflição e sem dificuldades. Ela agora possui 15 anos completos. Sonho vê-la feliz ao dar-me vários netos. Para isso, o dinheiro é a base inesquecível. Depósito bancário é melhora de nível. Vejo no meu trabalho um trabalho qualquer, simples mulher em que ajuda uma outra mulher. Não tenho hesitação nem penso quanto a isso. Aborto é proteção a quem presta serviço. Desde que a candidata chegue mascarada, passo a cumprir o meu dever. E não quero saber se veio acompanhada ou desacompanhada, se anota o nome ou não. Não quero queixa nem complicação. Cada uma a que atendo é mais de 6.000. E adiantada, esboçando um sorriso gentil, preciso de milhões. Desdobrava-se o tempo, hora por hora. Quando em chuvosa noite surge uma senhora, pagando a taxa de 6.000 cruzeiros. Ela explica em que trouxe uma sobrinha pobre para comprar a intervenção. Declara-se parenta e mostra-se incumbida de socorrer a moça e lhe dar a proteção. Quer mantê-la, porém, desconhecida. A senhora ouve calma e concorda em seguida. Entendo claramente. Cada pessoa está em sua própria vida. Entra no gabinete a jovem mascarada. Parece muda e surda que se entrega a uma força terrível, dura e cega. Ao ver-lhe o corpo verde da menina, a senhora em ação
elogia-lhe a pele alabastrina, mas aparentemente sem razão, quando é chamado ao auxílio e estava em meio, estranha hemorragia surge em cheio. A jovem geme e a parteira entra em luta. Nada consegue, o sangue explode e vence-a. A dama ao telefone roga e a um médico amigo em que lhe dava vem em socorrer. Vê a moça em perigo, quer salvar-lhe a existência, mas o sangue que sai prossegue a jorro. Na grandeza do mundo em que Deus nos resguarda, olha o valor das coisas pequenas. Chega ao médico à pressa, nota a menina com coma. Nada mais a fazer, diz ele quando a toma, a fim de examinar-lhe o pulso e logo após diz a parteira aflita: é uma jovem bonita, liberemos a face enquanto estamos a sós. Ela mesmo retira a máscara em veludo, quer anotar-lhe o rosto para o estudo, eis porém que aparece a mocinha a morrer no sorriso tristonho. Qual a criança em que dorme a fitar a luz do último sonho? Mas ao ver-lhe em toda a face em primavera, grita a pobre senhora em gemidos de fera. Por quê? Por quê, meu Deus? Esta dor em que me mata, em pranto convulsivo a dor que lhe desata. É que ao fitar o corpo enfeitado em rendilha, naquele rosto lindo e pálido, ante a morte, a rugir e chorar sem nada em que a conforte, a senhora encontrará a sua própria filha. Caminho de elevação. Se aspiras a servir, alma querida, não deixes de aprender ante as lições da vida. Lenha para expulsar o frio em que há lá fora. Converte-se na chama em que devora. Ouro para vencer em prestígio e valor. Sofre a depuração, sublimado em calor. Para chegar de longe e atender-nos de todo muitas fontes, atravessa imensidões de lodo. Tronco para formar refúgio organizado, padece intromissão da serra e do machado. Se procuras também a bênção de elevar-te, esquece-te amparando o mundo em qualquer parte. Quem procura por Deus aceita por dever trabalhar e servir, suportar e esquecer. Cantiga da reencarnação. Um homem agonizava, mas embora não pudesse expressar palavra alguma, na sombra interior em que o desarvora, pede em silêncio ao corpo: ampara-me por Deus, eu não quero morrer, ajuda, corpo amigo, não te quero deixar, preciso estar contigo, sem ti temo cair em abismos fatais. Era o apelo de instantes derradeiros, naquele portador de moléstia obscura em que ainda não chegara aos 50 janeiros, e que tudo indicava estar descendo à morte prematura. De consciência lúcida, lembrava em contrição sincera as forças que gastara inutilmente, as noites dos excessos em que aguardente, e os abusos sem conta em que fizera. E ante a morte a surgir, sempre mais perto, continua a rogar o corpo enfraquecido: corpo que Deus me deu, não me deixes caído, quero mais tempo, a fim de preparar-me para aceitar sem medo e sem alarme a ideia de perder-te e entrar em rumo incerto. Entretanto, de espírito cansado a desfazer-se em pranto, nas vascas da agonia, ouviu a voz do corpo fadigado, que por fim lhe dizia: escuta, meu amigo, eu sou o teu servo e sei que és meu senhor. Sempre te obedeci com desvelo e amor. Deus me criou para a missão de entender-te em completa servidão. Nunca me viste a desobedecer as ordens em que me deste, fossem justas ou não, porquanto o meu dever é de servir-te sem reclamação. Mas indaga de ti quanta vez me impudeste noitadas de prazer, ruinosas ou vazias, depredando-me as próprias energias, que Deus me concedeu em teu favor, embora eu te avisasse com a minha própria dor, que o remorso produz tristeza e enfermidade. Adquiriste displicente cargas de sombra sobre a própria mente, culpas e culpas sem necessidade. Repito, sou teu servo e em nada te condeno, mas demonstrando entendimento estreito, gastante-me as reservas sem proveito, consumindo-me as forças. A pedaços de abuso e as doses de veneno, dei-me tudo em que eu tinha. Nada me resta agora, se não me recolher a derradeira hora, em que eu deva tornar com segura presteza. A recomposição da natureza, o homem ouviu o corpo em despedida, mas não tinha defesa contra os próprios demandos ante a vida.
no silêncio de mágoa indefinida. Cada pessoa na Terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada para a vitória do bem. Voltou-se para Deus em oração, pediu misericórdia, amparo e proteção. E ante o corpo em que lhe enrijecia, chorou o companheiro em que perdia. Logo o tempo passou em clima de amargura, no entanto, ao se afundar em crises de loucura, fez-se-lhe a pressa continuada, nos sofrimentos em que avança um clarão de esperança. Tinha nódoas de culpa em lágrimas sofridas, mas o céu lhe apontava a luz de um novo dia. No íntimo, o Senhor o exortava somente a regressar ao mundo e tentar novamente extinguir-se em si mesmo os males que trazia. O espírito em falência, examine e inseguro, pensou nas novas bênçãos do futuro. Viu a reparação por justiça e dever, e agradecendo aos céus, gritou feliz, livre, mas preso ao chão. Glória a Deus pela bênção de sofrer. Glória à reencarnação que obterei um dia, a fim de achar na dor a essência da alegria, o dom de trabalhar e a graça de nascer. Alma de artista. Deus te abençoe, alma querida e bela, na parte a que te dás por luz constantemente acesa para exaltar cultura e sentimento, aprimorando a natureza. Deus te agradeça no ideal sublime de usar os gestos e palavras, rima e cor, ritmo e som, beleza e movimento, promovendo na terra a construção do amor. Deus te guie nas horas ensombradas, quando tudo pareça luta e prova, fazendo-te sentir em que o sofrimento é uma força do céu em que nos guarda e renova. Quando a tristeza vem anunciar-te os dias, pensa que Deus criou em toda parte, a fim de iluminar os processos da vida, as interpretações e as maravilhas da vida. Ninhos e fontes cantam melodias, sem que possas medi-las ou entendê-las. Fita a decoração dos montes e dos vales. Brilham joias no chão, no céu bailam estrelas. O firmamento é um palco em dimensões enormes, onde o arco-íris é uma prece em cores, e marginalizando a estrada em que transitas, o vento rege a dança mística das flores. Alma querida, nunca desfaleças, por maior tua dor anteia-te e mantém a vocação de amar e de servir, na divina extensão da seara do bem. Nas mais altas visões em que caminhas, que o teu sonho te eleve e amplamente ressoe. Alma de artista, gênio, luz, trabalho, Deus te inspire e abençoe. Amor materno. Depois de 0 hora e a dama recordava o filho de quem fora venturosa escrava, no bairro era o silêncio a dominar nas ruas. Quantas horas da noite? Um tanto além das 2. E a senhora viúva, acostada no leito, lembrava o filho amado, o jovem belo e forte, que o coração de mãe supusera perfeito, cuja fuga de casa, fora do pai amigo, o motivo da morte. 20 anos de ausência, e ela refletia em todo aquele tempo de agonia, o filho em que criara a beijos de ternura, de quem não descansava na procura, a quem nunca levara o mínimo desgosto, e a quem ela e o marido haviam dado tudo, dinheiro, ostentação, brilho e facilidades. Buscavam adivinhar-lhe todas as vontades, recusara o trabalho e regenera os estudos. Por fim, todo inclinado à cocaína, desertou, porque o pai tão somente o internasse num colégio distinto em que lhe evitasse a droga deprimente. Insone, calma e ativa, a melhoria se lhe aviva a inacessível e calmantes. Remegora a tragédia de anos antes. Se procuras também a bênção de elevar-te, esquece-te amparando o mundo em qualquer parte. O moço nunca mais voltará ao lar. Ralada por extremo desconforto, logo após, ele vira o companheiro morto, de saudade e pesar. Mudará-se de bairro e resistência, mas nada lhe altera as lutas da existência. 20 anos de pranto e de aflição haviam feito dela pobre mãe transformada em sentinela, da casa nobre e farta à espera do rapaz, que lhe arrasara a vida, a segurança e a paz, e que ela amava ainda.
Mas enquanto pensava, houve um ruído leve. Escutou alguém de passo curto. Estava em quarto próximo, certamente na prática do furto. Ao choque, ela chamou em altos brandos a colaboração dos empregados, mas o assaltante se aproxima. O valer-se da sombra em todo o espaço estreito era um homem robusto a lhe cair por cima, cravando-lhe um punhal no velho peito. Ergue-se um dos vigias bem às pressas, de longe liga a luz. Eis que o quarto se faz de todo iluminado, e o sorteador não foge. Sente-se preso à mão em que lhe estende. Contempla a vítima em que o fita, num transporte de amor com ternura infinita. Reconhece o semblante maternal e, desfazer-se em pranto, ajoelha-se e grita: Mãe querida, por que cheguei a tanto crime e a tanto mal, a ponto de acabar com a sua própria vida? A dama retirou a lâmina cravada, doloroso empecilho. O sangue gotejou da ferida formada e em seguida exclamou: Ah, meu filho, que saudades de ti! Quanta saudade! O tempo parecia a eternidade. Entretanto, o vigia invadiu o aposento, vendo um homem chorando e a dama em sofrimento. Quis gritar e reagir. Austero e humano, mas a senhora diz: Ouça, Germano, meu filho regressou. Venha reconhecê-lo. Na precipitação de meu antigo zelo, feri-me por engano. Caí sobre o punhal de que eu trazia no seio. No entanto, estou feliz. Olhe, meu filho veio. Dele as chaves de casa. Tudo em que eu tenho é dele, a minha própria vida, e conservando a mão sobre a parte ferida, rogou ao servidor: chame o médico amigo. Transmita a ele tudo em que lhe digo e explique este acidente. Meu filhinho chegou tão de repente para fazer-me esta surpresa, que caí no punhal em que eu mantinha, ou supunha manter minha própria defesa. Estou feliz, Germano, mas agora o servidor gritou: Ah, não morra, senhora! Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever em que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixas de ninguém. Entretanto, mais fraca e mais cansada, a dama ainda falou, muito pálida e triste: Germano, ajude agora o meu rapaz, compreendendo que estou chegando ao fim. Se a ele fiel, dê a ele respeito e a estima e a bondade que você sempre deu a mim. O filho ajoelhou-se em pranto comovente e clamava ao beijá-la atenciosamente: Mãe, perdoa-me e vive, mãe querida. Entremostrando o anseio de falar, ela, porém, deu-lhe o último olhar. Deu-se de todo a isso, fez-se forte e descansou, por fim dizendo ao entregar-se à morte: Louvado seja Deus! Deus te abençoe, meu filho. Canção da Fé. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva. Se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe dês outra vez e outra vez o apoio da aparência e das lições da bondade. Se a tua fé não encontrou ainda algo em que desagrade, na tarefa bem-vinda e que te impele a servir ao amor e à verdade. Se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou lamentar alguém. Se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu, golpes de orgulho vão, encarne o desafio tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade. A tua fé, portanto, não passa por enquanto de um sonho que não veio à realidade. Pura fé verdadeira em que regime a renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quando vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração em que luta ou se estraçalha para a glória do bem. História de um cão. Falávamos de amor, de heroísmo e ternura, nos caminhos da terra em lutas naturais, quando um amigo lembrou: não se deve esquecer o amor dos animais. E contou comovido, quando na terra um pobre cão rafeiro, em que eu nunca soube de onde vinha,
fez-se meu companheiro. Na tapeira isolada em que eu mantinha era o cão vagabundo, um desses cães cujo medo de banho desconsola. Vendo-lhe a boca enorme e as bochechas caídas, as crianças chamavam-no Beisola. Pernento e preguiçoso, muitas vezes procurei desterrá-lo, mas Beisola voltava e me seguia, estivesse eu a pé ou trotando a cavalo. Já não sabia o que fazer do cão, que já me habituara a suportar. Num misto de amizade e de aversão, certa manhã de sábado, eu devia ir no campo à cidade, a fim de resgatar a antiga conta cujo prazo vencia. Montei no meu pequira muito cedo, de merenda robusta na sacola, e me pus-me alegremente no caminho acompanhando por Beisola. Desmontei-me às 10 horas para o almoço, transportando a merenda para baixo, ao pé de velha ponte que cobria um pequeno riacho. Alimentei a farta e dei ao cão tudo em que me sobrou da refeição. Tomei de novo a montaria, assoltei o animal para seguir depressa. O débito a pagar era daquele dia, mas uma cena estranha então começa. Beisola, de ordinário pachorrento, inventava correr de lado a lado, em uivos e latidos. Depois correu à frente como a querer parar e Pequira assustado. O cão dempurava-se nos freios enquanto eu lhe gritava nomes feios. Espanquei o chicote, mas em vão, e cansado de vê-lo apunhar doidamente, concluí de repente que a doença da raiva atacara meu cão. Agi sem medo, rápido e seguro. Dei-lhe um tiro com o fim de eliminá-lo, de modo a defender-me e a livrar meu cavalo. Beisola então soltou um doloroso gemido. Caminhou para trás, claramente ferido, enquanto fui em frente, mas atingindo o banco e buscando o gerente, a fim de resgatar a minha conta inteira. Debalde procurei minha carteira. No assombro em que me toma, notei que me faltava grande soma. De certo em que perdera o dinheiro em caminho, pois sairá com ele da fazenda. Deliberei voltar ao local da merenda. Pedi ao chefe amigo aguardar mais um pouco, e aflito semi-louco, retomei o cavalo e voltei de corrida, regressando ao lugar em que me estivera. E o amigo rematou emocionado. Só então compreendi o quão ingrato em que eu era, sabendo o que eu encontrei. Após seguir um pequeno espaço, todo ele marcado em sangue, traço e traço, achei o Beisola, já sem vida. E ao arrastá-lo para um canto, vi-o sob o corpo dele ao estremecer de espanto. A carteira perdida, como me doeu o coração, de susto e de emoção. Não sei dizer tudo em que sinto, por muito em que lhes conte meu pobre cão rafeiro, cuja lembrança está sempre comigo. Arrastou-se ferido e após ganhar a ponte, morreu fiel e amigo, guardando meu dinheiro. A mensagem da rocha. Um homem caído em fundo desalento, perante imensa dor, cruelmente sofrida, fora ao topo da rocha, a passo triste e lento, desejando escapar às lágrimas da vida. Sentia-se cansado, em abalo profundo, e queria fugir ante as provas do mundo. Mais de 300 metros e atingira o ápice da altura de que estava à procura para a queda fatal. Mas enquanto antevia o momento final, fitando enorme abismo a esperá-lo em silêncio, quando o brando topor lhe invade o corpo e vence-o. Surge-lhe a indecisão, lamenta-se, medita, quando escuta assombrado de alma tremenda e aflita a voz da própria rocha, cujo penhasco em cima erguia-se-lhe ao lado. Pará, ouve e reflete, meu amigo, não te mates em vão. Por mais que te fira a provação, não te ouvides que Deus está contigo. O sofrimento é a vida que te apruma, não acharás a morte em parte alguma. Declara-te infeliz, tens o peito magoado, afirmas que ninguém te dá valor, que não te passes de ser estranho e sofredor, a morrer de amargura e desagrado. Por maior seja a angústia em que te expresses, tem contigo a razão, por dom divino. Podes modificar o teu próprio destino, quanto a mim, tal qual sou. Não sei se me conheces, sou a rocha esquecida, que deve sustentar os processos da vida. Calço o leito dos mares, carrego a terra toda em total disciplina. Aceito sem queixar-me a lei em que me domina. Não sei se o meu trabalho é singelo ou de vulto. Sei, porém, que a esteira das ideias suporto sobre mim os campos e as cidades.
sem que ninguém me anote o esforço oculto. Sou o piso dos rios e das fontes. Protejo entre os arados e os tratores, desde o vale mais baixo à eminência dos montes, o cultivo dos frutos e das flores. Devo, porém, dizer que, além disso, desde eras passadas sempre sofri com rudes marteladas. Picaretas, formões e outros instrumentos arrebatam minha forma, entre golpes violentos. Ao que me espancam, devo abrir aos braços, a fim de que me arranquem os pedaços. Os homens que me busquem ferem-me sem cessar com lâminas e limas. Fazem comigo casas e obras-primas. Não se lembram, porém, das agressões em que me alcança. Que Deus em mim lhe guarde a vida e a segurança. Agora, em minha dor, por mais gema e mais grite, entrelaçam-me o corpo a dinamite. Mas, em nada lástimos as lutas que confesso, busco servir a Deus que me fez tal qual sou, para guardar o mundo e estender o progresso. Sou em mim aspereza por determinação da natureza, alto poder vencido, mas Deus, quem é tudo em todos, sempre foi o ânimo esquecido. Depois de longa pausa, a rocha ainda lhe diz: vive, trabalha, sofre, aprende, luta. Não ouvides que Deus te acompanha e te escuta, nem te esqueças que podes ser feliz. O homem desanimado transformou-se, abraçando ao penhasco, ele o quase suicida. Suplicou a chorar: perdoe-me, Senhor. Ouvi a voz da pedra, agora entendo a dor, a fim de compreender a grandeza da vida. E erguendo para o alto os braços seus, traduzindo a alegria em pranto, ardente exclamou reverente: obrigada, meu Deus. Tempo e vida. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela. Guardamos no coração quantos lamentamos inúteis. Complicavam-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Quantas horas desprezadas de espírito desatento, nos enganos de um momento em que o próprio tempo desfaz, quando contenta em profícua, quando disfarce no rosto em que transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creia, seja a morte o fim de tudo. O tempo, este sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo e segundo, e nos conhece no mundo tudo aquilo em que se faz. Um momento de alegria no abraço de simpatia é sempre o melhor dos bens. Ama, esclarece e abençoa. Sofre e luta, mas não temas, ninguém vive sem problemas. Onde estiver e onde for, viva em lavoura perfeita. Morte é o abraço em que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. A enfermeira do além. Ela, a querida irmã desencarnada, fizera-se enfermeira, aliviada a dor de estrada e estrada. Era uma espécie de bondade inteira, socorrendo aos irmãos que a morte espalhava nas trevas. Há 30 anos servia, sem escolher lugar, trabalho ou dia. Naquele imenso mar de sombra, o tempo parecia uma chaga mental, sem esperança de melhorar ou desaparecer. Certa feita, contudo, a grande obreira alcança uma estranha mulher, deitada numa furna, embora não tivesse a morada carnal. Estava cega e só, deformada e ferida. Patenteando a dor em que lhe marcava a vida, ao ouvi-la gemer, a irmã dos infelizes põe-se em campo a cumprir o que considerava por dever. Impressionada ao vê-la em mais perto, a missionária indaga o peito aberto: irmã, ouço-te o choro há muitas horas. Por que tens tanto fel nas lágrimas em que choras? O pobre murmurou pausadamente: ai de mim, o que sou e de onde venho. A memória não dá para lembrar, sem mostrar simplesmente as misérias em que eu tenho. Há muitos anos, quantos já nem sei, fui menina feliz num grande lar. Recordo muito mais as dores em que causei. Minha mãe me queria para exaltar a natureza, num misto de elegância e de beleza, e falava em que eu era uma rosa entre as rosas, fosse para enfeitar as festas deleitosas, ou estender no mundo o aroma da alegria. Minhas aspirações caíram, uma a uma. Minha mãe não me quis em profissão alguma. Vestia-me orgulhosa o corpo esbelto e fino. Dizia que brilhar trançava-me o destino. Cansei-me, tive um filho e depois de 10 anos troquei meu lar feliz
por prazeres mundanos. Meu esposo rogava o meu regresso em vão. Meu filho fez-se logo um belo rapagão. Vendo minhas aventuras certo dia, ele, menino e moço, veio visitar-me. Condenou-me os costumes sem alarme, falou e lamentou-se em voz severa, de conhecer por mãe a mulher má em que eu era. De cabeça alterada em cocaína, revoltei-me, ataquei-o. Atrás de uma cortina, apanhei um revólver do meu quarto. Voltei à sala e apertei o gatilho. Num tiro certo, assassinei o meu filho. Depois de vê-lo morto junto a mim, voltei a arma contra o próprio peito e matei-me por fim. Em seguida, a uma pausa demorada, contou a própria vida e deu o próprio nome. Na pavorosa mágoa em que o consome, a mulher prosseguia consternada. Nunca mais vi ninguém das pessoas em que amei para mim. Tudo é noite e a noite me carrega, porque vivo sozinha, triste e cega. De certo, obedecendo alguma lei que não sei compreender nem explicar. A enfermeira caiu em pranto ardente e indagou da mulher amargamente: e se encontrastes nesse mar de trevas, nos furacões de dor a que te levas? A mãe que te entregou à rebeldia, teu coração em que chora, a perdoaria? Nada tenho a perdoar, disse a pobre atada ao sofrimento. Minha mãe era um anjo em forma de mulher, jamais a esquecerei. Um momento sequer ela vivia em tudo a trabalhar por mim. Não teves qualquer culpa do meu fim. Se só me fez o bem, fui eu em que fiz o mal. Do amor em que ela me deu, fiz todo um lamaçal. Ninguém pode encontrar motivos de censura no carinho de alguma criatura em que nos deu uma lâmpada sublime. Se lhe usarmos a lâmpada para fazer um crime, a enfermeira abraçou-a a encharcar-se de pranto, e quando a jovem triste e atordoada perguntou-lhe em aflita e alternamente intrigada por que a razão ela chorava tanto, a benfeitora apenas respondeu: Deus louvado, encontrei o que procuro, venceremos a terra do futuro, filha do coração, a tua mãe sou eu. Súplica de todos. Companheiros enganados são tantos que às vezes penso em que ninguém conseguiria enumerá-los num censo a nomes de cada um. Enquanto estive na terra, via este quadro comum. Nas sendas por onde vão, nunca soube o que pediam por dentro do coração. Passavam como eu passava, uns de carro, outros a pé. Muitos deles se arrastavam clamando falta de fé. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Quantos nobres cavalheiros seguiam de fronte erguida, internamente dominar as fontes da própria vida. Outros muitos caminhavam, face triste e passo lento, revelando sem palavra amargura e sofrimento. Se um dia atravessastes a noite expressa, tateando em rumo dentro dela, conheces quanto aflige a escuridão e quanto vale a chama de uma vela. De muitos eu me afastava ao vê-los em grandes crises, agressivos, revoltados, coléricos e infelizes. Quantas mulheres passavam arquitetando aventura? Guardava comigo a ideia de vê-las arrebatadas aos turbilhões da loucura. De muitos somente ouvia os mais arrojados planos, para conquistas de laços que acabam em desenganos. Outras seguiam adiante, indiferentes à vida, tristes irmãs desprezadas de alma doente e sofrida. Via passar homens fortes sob estranho cativeiro, queriam ouro e mais ouro, atolados em dinheiro. Fitava moças e moços parecendo mais ou menos alucinados da terra, usando estranhos venenos, quantos deles se mostravam irresponsáveis. Não sei, sabia apenas notá-los por irmãos fora da lei. Quem mais serve e mais perdoa é aquele em que se renova. Em minha severidade culpava filhos e pais, minhas censuras a esmo subiam cada vez mais. No entanto, a morte surgiu, transformou-me de repente. Foi então em que eu vi de perto as lutas de tanta gente. Esses passantes do mundo em que encontrara face a face nunca haviam merecido palavra em que o condenasse, morando agora no além. Conheça em alta razão, ninguém caminha na terra. Buscando reprovação, sei hoje a grande verdade, que sinto e não sei expor. Todos nós, dentro da vida, pedimos somente amor. Paterno amor. Na entrada do asilo, um homem robusto, jovem e tranquilo apresentava ao pai um velho que contava 82 janeiros da existência.
A funcionária, atenta em que a ouvia, após sentá-lo num pequeno banco, falou à moça em tom seguro e franco. O velho já não sabe o que pensa ou o que diz. A gritar e gemer de exigência a exigência, formou a minha casa, um recanto infeliz, cujo clima de luto é fogo em que arrasa. Não quero ver meu filho crescendo com avô inconveniente. Quero-lhe a internação de modo permanente. Quanto custa a pensão? A moça respondeu indiferente. A pensão é de 4.000 cruzeiros, a serem pagos mensalmente. O senhor fez o cheque fazendo o pagamento da quantia e, depois de informar que o voltaria, foi-se ao pai fatigado explicando ao velhinho: meu pai, aqui é a nossa casa de descanso. Terás aqui mais sossego e carinho. Ao voltarmos da Europa, virei buscar-te imediatamente. O pranto desligou sobre a face enrugada e o velho respondeu em voz tremente: o que será, meu Deus, que me depõe o empecilho? Estar aqui a só, sem te encontrar, meu filho. E como aguentarei a falta do meu neto? Não queria afastar-me de meu neto. Peço por Deus, não te demores e venha logo me buscar-me. O filho replicou quase asperadamente: sem dúvida, meu pai, que podes esperar-me. Mas não faças alarme, nada fará de mim um filho diferente. Creio que ao fim do mês que venho, regressarei como convém. Mas o moço partiu e nunca mais voltou. E ante a expressão do velho triste e amarga, notava-se que o filho ali se despedirá, como quem desliga a uma carga, agindo alegremente. O velhinho viveu por lá 3 anos, de saudade, de dor e desenganos, a esperar pelo filho desentor. A fadiga altera-lhe a memória. Não sabia contar a própria história. Declarava-se um rico possuidor de terras e fazendas produtivas, mas entregará tudo ao filho sem amor numa preocupação. Sem julgá-lo capaz de alguma ingratidão, e embora o filho lhe pagasse o asilo, sem questionar o preço, não lhe enviava notas de endereço. Após 36 meses de clausura, o velhinho ralado e amargura morreu clamando a falta da família. O cadáver desceu a vala da indigência. Por fim, se lhe acabara a penosa existência. Mas o tempo não para em parte alguma. 40 anos passados, de coração batido e passos retardados, o homem que internara o esquecido velhinho notem que a morte chega a cercar-lhe o caminho. Poderoso Senhor não consegue expressar-se sobre qualquer disfarce. Tomba inerme no leito e ante o infortúnio da separação, grita por Deus, quer vida e proteção. Mas a morte o reclama, o corpo que se lhe esfria vê-se desencarnado em noite atroz, terrível e sombria. Chora quase sem voz quando sente que alguém lhe toma o cérebro cansado e lhe diz brandamente: filho do coração, não te aflinjas nem temas. Acabaram-se agora os teus problemas. Confia em Deus, não percas as esperanças. Acalma-te e descansa. E beijando-lhe os cabelos, dedos mostrando os carinhosos zelos, exclamou com ternura: agora sim achei a minha aventura, eu sou o teu pai. Meu filho, estou aqui, amo-te agora, mais do que te amava, e só Deus sabe a dor com que eu chorava com as saudades de ti. Encontro da fé. Busquei a natureza procurando definições da fé para que enfim pudesse reter comigo a força da esperança e compreender de todo a mensagem da prece. Fiz a pergunta ao mar e o mar me disse: em Deus deponho a minha própria fé, mas devo criar vida e equilibrar o mundo, desde a treva abismal à fúria da maré. A árvore me explicou: a Deus me entrego, o grande Deus do eterno e sumo bem. Muito embora, no entanto, apredejada, devo servir sem perguntar a quem. A fonte esclareceu: em Deus me guardo, Pai da beneficência e do progresso. Compete-me, porém, suportar pedra e lodo, ao fecundar o campo em que atravesso. A roseira falou: pertenço a Deus, quem me criou na luz de dons renovadores, mas mesmo ao corte em que me desfigura, não posso me queixar de quem me leva às flores. Então pensei: a fé persiste e vence, do espírito mais nobre aos mais plebeu. No coração em que serve, age e confia, sempre a espalhar amor no amor de Deus. O culpado vê culpas. Ele, bonacheirão, era amigo de farras. Tinha esposa, 2 filhos, compromissos. Entretanto, apesar dessas amarras, prazeres para ele eram doces feitiços.
homem robusto e rico sustentava companheiras diversas de alegria, qual o senhor que somente as percebia de escrava para escrava. Em certa ocasião, o nosso cavalheiro dava-se por inteiro. O acerto, o festival de comemorações, em cerimônias desdobradas, brotavam nas estradas palavras e atitudes estragadas. Era quase a loucura em muita gente. 2 dias com 3 noites em fogos de artifícios em céu luzente, e o nosso amigo usava, instante em instante, o tempo disponível sem se importar, sequer com as mudanças de níveis, e aparecia sempre acompanhado por uma das parceiras que trazia de lado. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Por fim, depois de longas bebedeiras e de estrávio deprimente, ei-lo de volta ao lar dentro da noite alta. Era a 3ª noite em que estivera ausente. Entretanto, não sentia em falta a esposa era a esposa, a mulher diferente que devia viver, atirada num canto sem direito nenhum de reclamar, porque sempre dispunha do que fosse preciso para o lar. Ele destranca a porta de mansinho, pé ante pé, desce devagarinho para o aposento conjugal, mas avançando vê que a esposa se desbruça nos ombros de outro homem, um homem que lhe afaga a cabeleira espessa. Ele sente-se mal na ideia sombria em que a consomem. O incêndio do ciúme invade-lhe a cabeça, saca do bolso oculto um revólver pequeno e atira sobre os dois, qual se estivesse louco sob a ação de algum veneno. O homem tomba morto após giro instantâneo. A bala lhe arrasara os recessos do crânio. A senhora, porém, está ferida. O marido aproxima-se e interroga. Ela, contudo, vê que ele esvaia a vida, perdendo o próprio sangue a lhe vazar do peito. Tenta em vão expressar-se e não encontra o jeito, mas colocando as mãos debalde sobre o corte, ela fita no esposo o triste olhar da morte e responde somente, como quem se revela muito dificilmente. Ao morrer em seguida, o prolongado "Ai, o homem que você achou comigo é mais que amigo", era o seu próprio pai. Legenda sublime. Alma querida na terra, se alguma prova te alcança, não te percas da esperança. Luz da fé sempre a brilhar nas crises mais dolorosas. Feita de dores extremas, nunca te aflijas. Não temas, nem deixes de confiar. Se o pessimismo aparece mostrando trevas e males, nada comentes, nem fales fora da crença do bem. Pensa em Deus lembrando o sol e que em tudo acalenta a vida, do sábio a erva escondida sem menosprezo a ninguém. Nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos das doenças, nas horas duras ou tensas, em te dás ao dever na menor tribulação, muito mais que imagina a providência divina é a luz a te socorrer. Se sofres, não esmoreças, trabalha e serve a uma boa. Seja onde for, abençoe as lutas em derredor. Na alegria ou no infortúnio, guarda na fé que te anime esta legenda sublime. Deus nos dá sempre o melhor. A terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e elevação. Justiça. Esse episódio aconteceu há tempos e está guardado na memória de quantos compartilham dessa história. Um condenado à morte pela forca, acusado de um crime, sem proteção a que se arrime, tudo aceitou sem reclamar. A hora da execução chegara, enfim. Muita gente na praça se adensava no intuito de aplaudir. A presença da morte em estranho festim explodiam na tarde clara e quente. Essas palavras de clamor: morte ao bandido, morte ao matador. O prisioneiro chega e encontra o sacerdote, que o seguirá na cena derradeira. Em torno a multidão gritava rumorosa e galhofeira, mas entre o padre e o réu se estabelece a conversa ligeira, que o povo crê no fundo condensador. O amparo de um conselho é a bênção de uma prece em que o ministro de Deus promove com pesar. Filho, diz o pastor, sei que estais inocentes. Posso agora dizer esta verdade, questão de consciência e lealdade, que preciso estender a toda a gente. Padre, como sabeis? Interrogou ansioso o réu aflito. Se estou no fim segundo as nossas leis.
O sacerdote amigo aconchegou-se mais o penitente e lhe falou paternalmente: na semana passada ouvi a confissão inesperada do homicida infeliz. Ele morreu comigo após contar-me, calculando as palavras, uma a uma, em que não tem desculpa alguma. No derradeiro alento, cansado de remorso e sofrimento, pediu-me vos livrasse ante as autoridades. Documentadamente, portanto, ele somente é responsável pelo crime em que vos foi imputado injustamente, e devo executar-lhe as últimas vontades. As palavras que são flores, outras recordam espinhos. No entanto, o sentenciado, estampado na face uma expressão de horror, dissentou abafado: Padre amigo, nesse crime não fui o matador. Quanto a isto já sei, mas deixarei que a cumpra a exigência da lei. E fitando o pastor de modo inesquecível, rematou afinal: a justiça é de Deus e o remorso é terrível. Recordai vosso irmão assassinado há quase 5 anos por entre espancamentos desumanos? O rapaz despojado da fortuna de um banco em que trazia aquele vosso irmão que amáveis tantos, pelos quais vossa mãe morreu de saudade e de pranto, cuja morte no mundo permanece envolvida em mistério profundo. O sacerdote ouvira trêmulo e assombrado, mas nada respondeu. Após cumprida pausa, disse o condenado: o assassino fui eu. Não me livrais da força a que me entrego, já não aguento mais a culpa em que carrego. Pálido, o sacerdote exclamou, fadigado: para mim, já não sois o sentenciado, sois também nosso irmão. Mereceis nosso amor em nome do Senhor. Estais vós perdoado? Mas nisso a multidão, crendo haver determinado aquele entendimento em que lembrava um diálogo discreto, avançou sobre o preso. Em multo completo, não houve qualquer tempo para maior explicação. Aos gritos delirantes de morte ao matador, sobre a guarda robusta em que tomara feitiço protetor, o infeliz a tremor, triste e descalço, subiu ao cadafalso. Alguns momentos mais, e o corpo, entremostrando angústia indefinida, balançava sem vida e na turba a gritar perante a horrível cena. Entre vais finais e assovios plebeus, o sacerdote em pranto, sem que o povo lhe ouvisse a palavra serena, murmurava sozinho em pequeno recanto: a justiça é de Deus, a justiça é de Deus. Indulgência e nós. Quando ofensas te visitem, não revides alma boa. Ama, trabalha, perdoa. Não pense mal de ninguém. A pessoa humilha e fere quando não sabe o que custa. Fugir à lei nobre e justa com que Deus preserva o bem. Aversão, coléria, insulto, inveja, impulso violento, discórdia, ressentimento, desespero e orgulho vão, no fundo, somente expressam enfermidades da mente, que esperam de toda a gente o amparo da paixão. Não busques descansos inútil, trabalho é apoio preciso. Quando a injúria te ameace, age e constrói, serve e lida. A gente guarda na vida somente aquilo em que fez. Todos estamos na escola. Hoje há quem erre e se gabe amanhã talvez. Quem sabe, chegue também a nossa vez. Canção do Tempo. Ao homem que cairá em franco desalento, o tempo apareceu, qual companheiro atento, e falou-lhe depois com carinho em vulgar: amigo, não te des a tristeza vazia, o céu nos recomenda em cada novo dia, servir e prosseguir, trabalhar e trabalhar. Isto é a lei da própria natureza. Quando a tormenta cai sobre a erva indefesa, qual gigante rugindo a pleno ar, a vida a renascer no vale a serra, determina em silêncio ao coração da terra. Servir e prosseguir, confiar e confiar. O rio ataca os muros da represa e esbraveja ante as forças da defesa. Buscando a fuga por qualquer lugar, vence depois sem freio em que o detenha. E a água proclama quando se despenha: servir e prosseguir, trabalhar e trabalhar. Para a semente vale por insulto o gesto em que o retém num canto oculto. Qual se fora um veneno a desprezar, mas atenta a recondita energia. Germina procurando só e o que o canta de alegria. Servir e prosseguir, confiar, confiar. Quem aceitou do céu como um favor divino, burilar-se a sofrer e guardar por destino o dom de esquecer e auxiliar.
Por mais lute nas trilhas em que avança, ouve em si a palavra da esperança, servir e prosseguir, trabalhar e trabalhar. O homem que se puser enternecido à escuta serviu-se aliviado ante os riscos da luta, e o tempo rematou pedindo-lhe pensar. Mágoas e provações? Trabalha por vencê-las e feliz ouvirás a canção das estrelas. Servir e prosseguir, confiar e confiar. Cantiga da vida. Escuta, alma querida, se a aprovação te alcança e te amarfanha a vida, não te des a revolta nem percas as esperança. Embora tolerando luta permanente, seja ela qual for, segue o dever em que se desdobre à frente, sem maldizer a própria dor. Deus modifica o sofrimento aceito em grandeza, progresso, alegria e proveito. Na terra, em tudo aquilo em que admiras, do chão em que cria, a erva ao céu em que infunde a paz, a qualquer tempo em tudo encontrarás. Semelhante lição na estrada em que respiras. No solo retalhado a golpes de tratores, o campo se converte em toucado de flores. A semente largada à cova estranha e escura renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore da poda humilhada e desfeita acrescenta a abastança e a força da colheita. Da rocha perfurada a fonte que se descerra, espalhando conforto e enriquecendo a terra. Posto ao calor gigante em supremo embaraço, o minério dá forma às estruturas de aço. Madeira em que o serrote alinha, morde e ampara, faz-se na construção a peça nobre e rara. Pérola de alto preço em brilho esvanecente, é riqueza a surgir de uma ostra doente. O pão que em todo o mundo é divino legado, é o presente do céu do trigo massacrado. A água em que se sujeita aos preconceitos da usina, gera auxílio e poder, revigora e ilumina. Assim também, alma querida e boa, ante a luz do trabalho, dia a dia, na lei da evolução para crentes e ateus, a presença da dor em que nos fere e avalia é o socorro da vida e proteção de Deus. Prece por auxílio. Compadeça-te, meu Deus, nos companheiros em prova, cujo vida se renova. Somente a preço de dor, não deixes errante em trevas, aquele em que se perdeu nas tramas do próprio eu, sem ver-te a bênção de amor. Meu Deus, ajuda quem vai sem apoio, a que se arrime na rude estrada do crime, vivendo a revolta e o mal, inspira, ampara e esclarece. A pessoa envelhecida mostra-lhe a força da vida, na vida bela e imortal. Auxilia-nos a todos entre pedras e entre espinhos. Dos nossos próprios caminhos que fizemos tais quais são, Senhor da misericórdia, em tua bênção de luz, queremos seguir Jesus nas trilhas da redenção. Se o pessimismo aparece mostrando trevas e males, nada comentes nem fales, fora da crença do bem. Prece de louvor. No louvor em que te ofertamos, pelas bênçãos em que nos dás, em formas de luz e paz, esperança, fé e amor. Cantamo-nos nós igualmente, Jesus por todas as crises das horas menos felizes, louvado seja Senhor. Pelos instantes de angústia que a tristeza nos descerra, quando encontramos na terra tribulações a trampor, pela ferida em que sangra, quando a dor nos toma o peito. Por qualquer sonho desfeito, louvado seja Senhor. Se não tens o que desejas, contenta-te nos que tem. Pelas fadigas da luta que travemos dentro em nós, quando nos vemos a sós, varando sombra e amargor, pelos calvários da vida, pela cruz em que nos leva, vencendo provas e trevas, louvado seja o Senhor. Aviso. Está sendo procurado homem considerado Galileu, 33 anos. Pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés, caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece frequentemente é visto entre grande sequito de mulheres, sendo algumas de má vida com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguindo por dose pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando-se de acessar ou de cessar, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos,
a oração em favor daqueles em que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, a chega ao cúmulo de recomendarem que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Trabalho aprimora o mundo todo. Ainda não se sabe se é mágico, mas testemunhas indoneias afirmam em que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado, sentenciado à morte, com absoluta aprovação do próprio povo, em que o condenou de preferência a Barrabás. Malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes em que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser a sua mãe, uma frágil mulher em que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão lodoso recanto de um túmulo, por favor de um amigo. Após o 3º dia de sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas em que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Este é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre.